Bom, agora para a próxima sessão, vamos falar aqui de resultados. E eu vou abrir essa daqui com uma empresa que eu particularmente já tinha interesse em analisar, agora deu para a gente dar uma olhada com mais detalhe. Peguei do Valor Econômico e o título é o seguinte: Tupperware tem lucro líquido de 45 milhões de dólares no primeiro trimestre, né? Eu não sei você, mas eu falava o nome desse pote de plástico, enfim, de outras formas, né? Como é que você falava aí no passado? Né, eu até falava Tupperware, sim, mas eu preciso fazer o comentário, né? Quando a gente falou que ia fazer essa notícia aqui na BTC, teve uma pessoa que falou assim: esse é o sonho de consumo de todo jovem adulto, né? Então, quando você vai fazer a sua casa, o seu primeiro sonho é ter todos os potinhos bonitinhos, iguais, né? E aí eu subi na vida, eu tenho todos os potinhos bonitinhos e iguais. Pois é, um divisor na vida de uma pessoa, né? Você acumular. Bom, eu falava Tapware, né? Tinha gente que falava Tapeware. E, enfim, vamos esclarecer esse negócio aqui de uma vez por todas, né? Isso é muito importante, é fundamental para a vida de uma pessoa saber como se fala esse negócio. Mas olha só que curioso, eu peguei um pouco do histórico aqui para compartilhar com vocês, né? Em 1946, um inventor chamado Earl Tupper, né? Ele criou a Tupperware Corporation, né? Antes disso, ele já tinha criado, né, como inventor, esse pote de plástico, né? Cujo benefício principal é a formação de um vácuo parcial, né, que ajuda muito no armazenamento e na durabilidade aí dos alimentos, né, principalmente quando são colocados aí em refrigeração. Então, essa é a principal diferença aí naquela época da invenção, que foi responsável em parcela, né, uma parcela razoável, pelo crescimento da empresa. A empresa foi criada em Massachusetts e depois passou sua sede para Orlando, onde fica até hoje, né? Claro, a Tupperware é responsável por potes, né, de armazenamento, né, então são unidades de armazenamento de alimentos, principalmente. Tem também utensílios, armazenamentos para aquecer, além de armazenar, né, e uma curiosidade, tem até panela de pressão para micro-ondas, pessoal. Isso é novidade para mim, eu não sabia que tinha isso, mas tem uma porrada de produtos que, se você der uma olhada no site deles, vocês vão ter uma boa noção, né? E o mais interessante é o modelo de negócio, né? Todo mundo pensa que a Tupperware, beleza, a indústria de plásticos, vidros, enfim, o que quer que seja que eles fabriquem, mas o principal é a parte de venda direta. A Tupperware é uma empresa de venda direta. Então, eles são muito famosos pelas reuniões de demonstração de produtos, né? Então, toda aquela estrutura de vendas, consultoras, modelo de expansão, né, de incentivos para consultores montarem suas próprias equipes, realizarem todas as demonstrações de vendas, né? Isso é muito forte para eles, foi uma das alavancas de crescimento, e a empresa já faturou mais de 2 bilhões de dólares por ano, né? Ela vem numa queda desde 2014 de receita, né? Esse ano a gente vai falar um pouquinho do valor, né? Qual foi a receita em 2020, mas já foi uma empresa que faturou mais de 2 bi. E hoje ela tem mais de 3 milhões de consultoras ao redor do mundo, né? Uma empresa que atua no mundo todo. A notícia fala do primeiro trimestre de 2021, com uma receita de 460 milhões de dólares, um aumento de 22% em relação ao primeiro tri de 2020, e um lucro líquido de 45 milhões de dólares, né? Revertendo um prejuízo no mesmo período do ano anterior. Agora vamos dar uma olhada no resultado de 2020, só para entender um pouco mais da estrutura da companhia, né? A Tupperware no mundo, ela teve uma receita líquida em 2020 de 1 bilhão 740 milhões de dólares, né? Uma queda de 3% em relação a 2019. Como eu falei, tem caído ao longo dos anos desde 2014. Separei a receita por segmento, né? Eles fazem a segmentação por região. Ásia-Pacífico é responsável por 30% da receita. América do Norte também 30%, Europa 26% e América do Sul lá embaixo, 14%. Agora, a representatividade no lucro de cada segmento é muito curiosa. Ásia-Pacífico é responsável por 40% do lucro, enquanto América do Norte, por exemplo, 20%. Então, apesar de ter o mesmo volume, Ásia-Pacífico tem uma lucratividade mais interessante. América do Sul, 15,5%, tá, vamos dizer, em linha, dado que o volume também é menor, né? A margem bruta é impressionante, né, dado que também tem a parte de fabricação, né, 67,2% de margem bruta. Já dado toda a estrutura necessária
para a venda, né, a margem operacional já reduz bastante, 11,4%. Teve lucro líquido em 2020 de 112 milhões de dólares. Agora, legal, a empresa gera caixa? Gera caixa. Ela teve um free cash flow, um fluxo de caixa livre, de 197 milhões em 2020. Mas olha só que curioso, Renato, esse é um ponto interessante, até vou pedir para você comentar. Dando uma olhada no balanço patrimonial, que é uma coisa que muito analista faz muito por cima, mas é importante fazer, né? Eu vi que eles têm um patrimônio líquido negativo de mais ou menos 200 milhões de dólares. E aí eu fui dar uma olhada no índice de liquidez corrente. Renato, lembra aí a gente o que é o índice de liquidez corrente, para que serve esse negócio? O índice de liquidez corrente é uma análise corriqueira que é feita para saber se a empresa ela tem liquidez de curto prazo. O que é liquidez de curto prazo? Ela vai ter dinheiro para honrar os seus compromissos de curto prazo. Em termos financeiros, você pega lá o total de ativos circulantes, ou seja, tudo que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses, e divide pelos passivos circulantes, tudo que você tem que pagar em até 12 meses. Seria interessante que esse número sempre fosse maior do que 1. Quando chega próximo de 1, você já dá aquele susto, né? E aí vamos ver como que está a Tupperware. Pois é, Renato, a Tupperware tem cerca de 530 milhões em ativos circulantes, 910 milhões em passivos circulantes, o que dá um índice de liquidez corrente mais ou menos 0,6, que é deveras preocupante, né? Então, esse é um ponto curioso, né, dentro do balanço patrimonial, que é um pouco preocupante no caso da Tupperware, que faz com que ela realmente deva crescer e continuar vendendo para poder arcar com seus compromissos. Ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA, um endividamento de 3 vezes, né, que é ok, vamos dizer assim, mas esse ponto do índice de liquidez corrente é um ponto de atenção. A empresa está bem, está lucrativa, tem diminuído de tamanho ao longo dos anos, o que é uma preocupação, muito devido, claro, à concorrência no mercado que ela hoje é mais lucrativa, que é o mercado Ásia-Pacífico, né? A China é um grande produtor de itens de menor valor agregado, né? E também o tamanho do seu mercado é gigantesco, né? Então é uma preocupação, e estrategicamente a Tupperware está com um certo risco, né? Dado que existe essa facilidade de entrada de novos concorrentes no mercado asiático. E vamos acompanhar, né? O que vai acontecer com a empresa ainda é bastante relevante, e o modelo de venda direta, que foi responsável por grande parte do seu crescimento, ela depende bastante desse modelo. Vamos ver como esse modelo vai sobreviver ou vai continuar ao longo dos próximos anos, né? Mas fica aí, então, um pouquinho sobre a Tupperware e essa empresa que talvez você nunca tenha pensado como uma empresa e só como um pote que você guarda na sua geladeira. Bom, vamos seguir então, pessoal. Próxima notícia, aqui falando de Neogrid, Renato. Isso daqui acho que vale a pena a gente comentar. Curioso, né, que a notícia é do Neofeed, né? Mas vamos lá. Em busca de moedas fortes, entre aspas, Neogrid mira crescimento além do Brasil. Renato, fala um pouquinho para a gente da Neogrid e esse projeto de expansão internacional. Perfeito. Bom, a Neogrid é uma empresa de tecnologia que ela começou fazendo e ficou muito conhecida no mercado, fazendo um sistema de integração de estoques para você conseguir melhorar o seu planejamento comercial, obviamente, né, aumentando a previsibilidade e tendo um menor custo de capital. Ela foi evoluindo, foi fazendo algumas aquisições, virou um RP. E agora ela está no movimento, depois que ela fez a abertura de capital no passado, ela está no movimento em duas vertentes. Primeiro, obviamente, aumentar a quantidade de clientes do seu serviço atual aqui no Brasil. Então, ela também vem se diversificando, colocando mais serviços dentro do sistema para até conseguir ter mais oportunidade de fazer cross-sell, beleza? E tem também, como todo sistema, a oportunidade de fazer internacionalização. Então, a empresa ela já tinha começado a fazer esse movimento em 2008. Então, esse sistema aí, ótimo aí de planejamento e estoque, ele já tinha sido internacionalizado em 2008. Agora eles vão dar aquela acelerada no processo, até porque o câmbio está bastante favorável. Perfeito, tá? Então, como que é esse movimento de internacionalização? Atualmente, 20% da receita já vem de fora, tá? Isso é ótimo, tá? E aí ela vai tentar potencializar isso, né? Aproveitando que o serviço dela em moedas fortes deve estar bem mais barato. Legal, né? Então vamos pegar aqui o resultado do primeiro trimestre da Neogrid. A Neogrid ela teve uma receita líquida de 58 milhões contra 50, ou seja, um crescimento aí de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
E aquele negócio que a gente sempre fala, né? A Neogrid, como é uma empresa de sistema, a vantagem do programa dessas empresas de sistema é que ela tem uma receita recorrente muito alta. A receita recorrente dela em primeiro trimestre desse ano foi de 96,7%, que dá bastante segurança para quem, né, toca o negócio, quando você já tem 97, quase 97% da sua receita de clientes, né, que vão pagando ali uma mensalidade. Isso é legal. Qual que é o lado ruim? O lado ruim é que se você tem uma barreira de entrada muito alta, né, os seus potenciais clientes provavelmente já têm algum sistema e, eventualmente, eles também não querem mudar. Tá? Então, esse é um desafio aí que a Neogrid vai ter para conseguir trazer aí novos clientes, principalmente aqui no Brasil. Internacionalmente, se não existe, né, esse serviço, ela consegue encaixar ali, e aí eu acho que tem um addressable market muito maior aí se ela for para esse movimento de internacionalização. Perfeito. Bom, a margem líquida do negócio é 11%, ou seja, 6 milhões, então o negócio ainda dá pouquinho lucro. E tem uma margem EBITDA de 24,6, né, que é um pouco abaixo aí da média de mercado, principalmente dos grandes, mas é uma empresa que vem crescendo bastante. Então, a Neogrid é uma empresa interessante aí para a gente, né, avaliar e ir acompanhando. Ela fez abertura de capital recente, né, pegou o dinheiro e já fez algumas aquisições, comprou a Smarket, que é uma empresa que faz plataforma de promoção no ponto de venda. Então é um sistema bom ali para a parte de varejo, que está quente aí, que vai ser o último tema aí do BTC Journal. Vamos ver.